Quero deixar uma palavra para você nessa noite. Nós temos falado muito esses dias, e no final do culto aqui, você que trouxe um dízimo, uma oferta, nós estaremos orando, e você pode também estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, no final deste culto, tá bom? Nós temos falado muito esses dias sobre alinhamento, temos falado sobre a igreja, sobre o seu corpo, e eu queria nessa noite continuar tratando sobre esse assunto, trazendo uma revelação do propósito de Deus para nós como igreja, daquilo que somos, daquilo que precisamos manifestar na glória de Deus, precisamos manifestar no reino de Deus. E tem uma coisa muito interessante que duas palavras que nós precisamos falar nesses dias, duas palavras que nós precisamos ministrar nesses dias é sobre avivamento, arrependimento e reposicionamento. São duas palavras que nós precisamos entender para desfrutar, amém? Então, é arrependimento e reposicionamento. Nunca antes na história nós precisamos de tanto arrependimento nesses dias do que nesses dias. Nunca na história nós precisamos de tanto arrependimento e reposicionamento o quanto estamos precisando nesses dias. Nós precisamos de uma mudança radical. E essa mudança radical de mentalidade e de coração só vai acontecer a partir do arrependimento. O engajamento da igreja no propósito de Deus, para guardar a sua palavra e se sujeitar completamente ao senhorio de Jesus, precisa de arrependimento. E esse engajamento de arrependimento vai ser um sinal glorioso para o encontro do noivo com a sua noiva. Nunca antes na história precisamos tanto falar sobre isso. Nunca antes na história precisamos tanto falar sobre arrependimento e sobre a nossa sujeição completa ao senhorio de Jesus. Nós estamos numa época em que há muitos senhores, em que nós estamos sendo muitos senhores de nós mesmos, donos da nossa própria vida. Nós estamos sendo doutrinados pela mídia, nós estamos sendo doutrinados pelo pós-modernismo, em que somos donos de nós mesmos e que precisamos governar todas as coisas em nós. Sim, nós somos chamados para governar, mas nós somos chamados para governar a partir do governo de Deus. Nós somos chamados para governar a partir do trono de Jesus. Nós somos chamados para governar a partir, sujeitando a palavra de Deus e o governo do Espírito. O arrependimento será a marca do último e grande avivamento que virá sobre a terra. Quando veio o advento do Cristo, na sua primeira vinda, João Batista pregava a todos dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele que virá após mim, ele é maior do que eu. Era um momento crucial na história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, precisava vir, porque o mundo estava perdido. O propósito de Deus tinha sido substituído pela religiosidade judaica.
O propósito de Deus em manifestar a sua paternidade à terra através de Israel tinha sido substituída por dogmas judaicos, tinha sido substituída por tradições judaicas, tinha sido substituído por tradições, por coisas humanas, por política, ao passo que havia 2 sumos sacerdotes naquela época, Anás e Caifás. Então era necessário um arrependimento de coração. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós nos deparamos nesses dias também com um movimento de Deus sobre a terra, porque a segunda vinda do seu filho está próxima. Então está vindo o advento do seu filho na sua segunda vinda. A sua segunda vinda é gloriosa, a sua segunda vinda com arrebatamento, a sua segunda vinda com poder e glória, a sua segunda vinda agora não para morrer numa cruz, mas para governar e triunfar sobre Satanás e os demônios e governar as nações da terra. Mas nós precisamos nesses dias nos levantar como profetas sobre esta terra, como João Batista, como Elias nesses dias, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus que está estabelecido no céu e precisa ser manifesto na terra a partir dos seus filhos. Mas onde estão os seus filhos? Os seus filhos precisam se arrepender também, se reposicionar no propósito. O arrependimento é a marca da correção do curso, o reposicionamento da sua igreja. É tão prático quanto a nossa fé. É prático. Eu tenho me assustado com tantas notícias que a gente vê na internet. Claro que tem fake news também, mas quando a gente vai pesquisar, investigar, às vezes muitas são verdades, escândalos. A igreja tem passado por um período de escândalos, onde homens de renome, homens que têm nomes, que foram levantados um dia pelo Senhor, estão caindo aos montes nos pecados, e pecados escandalosos. Nós precisamos de um arrependimento nesses dias. Conforme nós vamos nos arrependendo e vamos crendo e guardando a palavra de Jesus, nós seremos confrontados por ela. Uma igreja que a palavra não confronta é uma igreja que não tem crescimento. Um lugar onde a palavra massageia o ego das pessoas e elas saem mais como um bem-estar social do que uma mudança de vida, não está cumprindo o seu propósito. A palavra de Deus ela precisa ser crida, ela precisa ser guardada em nosso coração. O salmista Davi vai dizer: guardei, no Salmo 119, se eu não me engano, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A partir desse guardar a palavra de Deus em nosso coração, nós seremos confrontados por ela, e ela gerará em nós um arrependimento, trazendo para nós uma possibilidade de sermos reposicionados em harmonia com o propósito de Deus. Por isso que o arrependimento é a correção do curso. O arrependimento corrige a rota. Muitas vezes nós entramos em rotas de colisão com nós mesmos. Muitas vezes nós entramos em becos sem saída. Muitas vezes nós estamos perdidos no nosso caminhar cristão sem propósito. Mas o Senhor vem nos dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? E quando a gente está falando nesses dias sobre arrependimento, nós precisamos falar para a igreja sobre arrependimento. Que coisa, né? Mas pastor, o arrependei-vos não é para os que estão perdidos lá fora?
Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós estamos muito mais perdidos aqui dentro do que lá fora. João, quando pregava arrependei-vos e chegar do reino dos céus, ele estava falando, ele direcionava para os fariseus. Direcionava para quem tinha a palavra. O reposicionar da igreja ganhará o mundo. Quem tem que se arrepender primeiro somos nós. De pecado também, mas às vezes a gente precisa se arrepender de nós mesmos. A gente precisa se arrepender da nossa negligência. A gente precisa se arrepender da nossa falta de confiança em Deus. Gente, a gente não confia em Deus, não. A gente só confia quando tudo vai bem. Nós precisamos nos arrepender da nossa falta de fé. Sabe, eu ouvi uma frase essa semana do apóstolo Luiz Hermínio, foi interessante, ele disse assim: a apostasia desses dias não é somente um largar a palavra, mas um largar a missão. Há uma apostasia nesses dias do largar a missão, do propósito de Deus. Nós estamos largando as coisas do Senhor. Nós deixamos de evangelizar, nós deixamos de viver o evangelho, a palavra de Deus encarnada em nós. Nós estamos vivendo as nossas próprias vidas, o nosso próprio mundo, estamos indo à igreja somente para nos alimentar, como a gente vai num restaurante comer uma boa comida. Somos consumidores da fé, precisamos nos arrepender de sermos consumidores da fé e nos tornarmos praticantes da fé. Instrumentos de milagres para o mundo perdido e para nós mesmos. Este reposicionamento é a movimentação que colocará pedra sobre pedra, osso ao seu osso. Não existe possibilidade de estarmos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e não vivermos os seus princípios e os seus valores. Não há possibilidade disso. É inconcebível nós pregarmos, falarmos, lermos, cantarmos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, cantarmos e pregarmos e falarmos e até mesmo evangelizarmos o evangelho da cruz e não vivermos esses princípios e esses valores. É inconcebível, não existe uma possibilidade. Então a gente não está alicerçado sobre esse fundamento, porque quem está sobre o fundamento vive aquilo que o fundamento está dizendo. Não existe a menor possibilidade de confessarmos que estamos guardando a palavra de Deus em nós e vivemos numa realidade totalmente diferente da realidade de Cristo. Vocês estão me entendendo, amém? Não existe possibilidade, gente. Ou a gente está vivendo uma mentira, ou a gente está vivendo uma verdade. Essa terça-feira aqui é a terça-feira que nós vamos liberar estas verdades, fundamentando o alicerce do ensino na revelação do Evangelho do Cristo, para nos fortalecer como igreja, para nos preparar para os próximos dias do avivamento e da multidão que chegará nesse lugar. Tem gente, eu acho que ainda tem gente que acha que eu sou doido. O pastor fala de uma multidão. O pastor fala de centenas de milhares de pessoas aqui. O pastor é doido. Eu estou vendo. Eu estou queimando por isso. Agora vocês que estão aqui precisam ser preparados para isso, como eu estou me preparando. Porque como vamos cuidar de centenas de milhares de pessoas se não estivermos preparados para cuidar? Se não estivermos cuidando da nossa própria vida? Então Deus não vai nos dar. Não existe a menor possibilidade de confessarmos que estamos guardando a palavra e estamos vivendo uma realidade totalmente diferente dessa palavra. Eu vou te dar um exemplo. Estamos falando
confessando que Jesus é o Senhor da nossa vida e que negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer ou beber. A gente prega isso, fala isso, mas a gente vive uma realidade totalmente diferente. A gente vai lá ler o Salmo 91, como eu li aqui no início. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está descansando aonde? Se só anda ansioso. Está descansando aonde? Se só anda com medo. É lavado e remido no sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário. Conquistou bênçãos espirituais e celestiais. E vive com medo. A Bíblia diz que Ele arrancou do inimigo, do valente, a armadura, entregou para a sua igreja a autoridade. E nós vivemos com medo do diabo, com medo das maldições, com medo disso, com medo das perseguições. Ele já está sujeito debaixo dos nossos pés. Porque não acessamos, porque confessamos, mas vivemos numa realidade totalmente diferente da realidade de Deus. Ah, pastor, isso é utópico. Não, isso é verdade. É possível viver a realidade de Deus, basta querer. Basta se submeter. Não adianta, irmãos, eu ser um bom pregador. Não adianta, irmão, eu ser um bom orador. Não adianta, irmãos, eu orar, eu profetizar, eu falar em línguas. Não adianta eu manifestar os dons do Espírito, se eu não confio, se eu não vivo a palavra, o Evangelho encarnado. Se na minha maneira de viver, só a minha maneira de expressar é de Deus, mas a minha maneira de viver é de medo. Não adianta. João 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, 23, 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo aqui, respondendo aos seus discípulos: aquele que me ama guarda a minha palavra. Ele está questionando o amor dos seus discípulos, porque aquele que não guarda a palavra não pratica, e aquele que não pratica não ama a Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, só ouve. Nós não podemos ser só ouvintes dessa palavra. Nós não podemos ser só ouvintes da palavra. Nós precisamos encarnar a palavra. O Evangelho, ele é algo tão poderoso, que ele pode fazer parte da nossa vida. Nós podemos viver o Evangelho na nossa vida diária, na nossa maneira de viver, nas nossas escolhas. Nós podemos viver o Evangelho, viver a palavra de Cristo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos as cartas vivas de Deus. Aleluia, amém. É inconcebível admitirmos um cristianismo desassociado do Cristo. Como é que podemos dizer que somos cristãos se não vivemos como Cristo viveu? O seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu caráter. E Paulo vai dizer: olha, Deus, coloca em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Nós vemos hoje um distanciamento da palavra, mas mantendo um título de cristão. Status de cristão nós temos muito. Na rede social virou moda ser cristão. Antigamente era vergonha ser crente. Antigamente crente era para pobre.
Antigamente ser crente era para a favela, para pobre, para os índios, para a África. Hoje não. Hoje é status, é título. Mas nós estamos vendo em redor do mundo um distanciamento da palavra, um distanciamento do evangelho da cruz, um distanciamento do evangelho da renúncia, um distanciamento do evangelho do negue-se a si mesmo, um distanciamento do evangelho do reino de Deus. E estamos vendo um distanciamento dessa palavra, mas um título de cristão, que você é só crente. Mas as minhas atitudes não são atitudes cristãs. Aleluia, amém? Amém? Eu já estou indo para o final. Esse distanciamento nada mais é do que uma apostasia que foi profetizada pelos profetas e pelo próprio Cristo. Quando ele diz assim, o amor de muitos esfriará, ele não está dizendo somente do amor ao próximo, ele está dizendo do amor à sua palavra. Hoje nós escolhemos outras coisas a estar com Jesus. É muito fácil hoje nós escolhermos outras coisas a estar com Jesus. É muito fácil. É muito fácil eu renunciar o culto, eu renunciar a adoração, eu renunciar a igreja, um culto na igreja, algo na igreja, para fazer outras coisas. Hoje é muito fácil. As pessoas deixam de estar em comunhão com o corpo de Cristo por coisas, para estar em comunhão com pessoas que nem são do corpo de Cristo. Ah, mas culto tem todo domingo, né? A Expomonte só tem uma vez no ano. Ah, culto tem todo domingo, mas fulano de tal, isso ou aquilo, só tem uma vez. Nós negociamos aquilo que é mais precioso. Isso é apostasia, um distanciamento da palavra de Jesus. E isso é um sinal do retorno do Messias. Vou falar para você uma coisa, tem muito mais desviado do que crente. Se for levantar um índice, se for levantar um censo, nós teremos muito mais desviados do que gente na igreja. Muito mais. Às vezes, faz uma pesquisa em redor, na sua empresa que você trabalha, na faculdade, faz uma pesquisa, pergunta. De 10 pessoas que você perguntar, 8 foram crentes. Eu falo com você com certeza. De 10 pessoas que você perguntar, 8 estão desviados do Evangelho. Ou 7 estão desviados do Evangelho, 2 ou 3 estão na igreja. Por quê? Porque o distanciamento da palavra gera apostasia. O distanciamento da palavra se distancia do propósito. O distanciamento do propósito se perde o desejo, perde a fome, perde a sede de estar com Jesus. O distanciamento da palavra por ideologias humanas, por religiosidade. O distanciamento da palavra por dogmas ou por tradições humanas, ou por falsas promessas de um evangelho fácil, de um evangelho que não nega a si mesmo, mas que massageia o ego, leva as pessoas a cada vez mais se distanciarem dele, leva as pessoas cada vez mais se distanciarem. Você acha que se nós fizermos aqui uma grande campanha de quebra de 7 chaves para ganhar 7 carros, enche a igreja no dia, mas no outro dia não tem ninguém aqui?
queremos inchar uma coisa, é só nós prometermos, mas nós frustraremos as pessoas, porque elas virão atrás daquilo que perece, e elas não vão conseguir. Por quê? Porque nós não conseguimos aquilo com Deus como um beneficiário, nós conseguimos com Deus com intimidade, com renúncia. É por isso que eu digo que tem mais desviados do que crentes, sabe por quê? Porque foi prometido um evangelho fácil para muitas pessoas, foi prometido a resolução dos seus problemas, foi prometido a libertação dos demônios, foi prometido a prosperidade da vida, foi prometido tudo para ela, e ela ficou esperando, mas o Deus nunca deu nada para ela. De vez em quando eu encontro com muitas pessoas frustradas com Deus, decepcionadas com Deus, porque Deus falou através do profeta, porque Deus fez isso, Deus falou, fui no corredor de fogo, fui na campanha de não sei quê, na campanha de não sei mais de quê. Nós não precisamos fazer nada para aquilo que já é nosso. Nós não precisamos nos esforçar para aquilo que já é nosso. Nós não precisamos nos mutilar por aquilo que já é nosso. Agora nós precisamos crer, nós precisamos submeter a palavra, o evangelho de Cristo, matando a nós mesmos, não mutilando a nós mesmos, mas matando a nossa velha natureza, matando o nosso orgulho, os nossos desejos, as nossas carnalidades, para desfrutar daquilo que é espiritual, que está disponível para nós pela cruz de Cristo, porque Ele já morreu por nós. Nós não precisamos negociar nada com Deus daquilo que já é nosso. Entendeu? Amém? O grande fundamento, sem dúvidas, é reter e guardar as palavras de Jesus, além de transformar as nossas vidas e todas as áreas da nossa vida. Ela será um fator de equilíbrio para nós, vai nos sustentar em meio aos últimos dias de tanta confusão que está acontecendo aí. Quando nós guardarmos a palavra de Cristo, quando nós guardarmos o fundamento que é Cristo, pode soprar para lá, pode soprar para cá, pode soprar tudo, e nós não cairemos. Pode vir com profeta de não sei da onde, de não sei de quê, com promessas não sei da onde, não sei de quê. Irmãos, eu nunca fui atrás de profeta, sabe por quê? Porque se Deus tiver que usar uma pessoa, se eu tiver que ir atrás de um intercessor, de um interlocutor com Deus, minha intimidade com Deus está uma miséria. Se eu tiver que ir atrás de profeta para Deus falar comigo, eu não oro. Se eu tiver que ir atrás de isso ou daquilo para ouvir aquilo que eu já sei, eu não tenho intimidade com Deus. Porque se eu preciso de recado, de menino de recado, eu creio na revelação, eu creio naquilo, e profetas já falaram comigo e já se cumpriram, mas aquilo que Deus falou comigo. Um dia eu cheguei numa igreja, já vou terminar, preguei, e o irmãozinho saiu lá do fundo, terminou o culto. O irmão até tem um problema na fala. Porteiro assim da igreja falou assim: pastor Eduardo, Deus tem uma palavra para você. Eu amei, irmão, recebo. Ele confirmou tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Ele confirmou tudo aquilo que eu já sabia, que Deus já tinha falado no meu coração. E ainda falou mais. E ainda falou muito mais, que é o que os meus olhos da fé enxergam. Só confirmou com a palavra do profeta. Ele falou assim: olha, você orou hoje à tarde assim, assim, assim. Eu orei, irmão. Orei. E Deus manda te dizer isso, 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 isso. Eu falei: recebo. Porque Ele falou no meu coração. Eu creio nos dons, creio na movimentação profética, creio nos dons de revelação e profecia, mas eu não creio em barganha. Eu não creio em usar Deus, eu creio Deus me usar. O dia que você me vê usando Deus para te ganhar,
eu estou desviado. Deus precisa me usar para te ganhar. E o que a gente vê por aí é um evangelho que as pessoas usam Deus para ganhar as pessoas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de reino de Deus. Quem governa é Ele, o Espírito é dele. Os 5 ministérios precisam fluir na igreja. O profético vai fluir na igreja, eu creio nisso. Foi muito deturpado, né? Pelas profetadas que nós vimos no Brasil. Graças a Deus está acabando. Graças a Deus está acabando. Porque teve uns anos aí atrás, uma década aí atrás, que ninguém aguentava tanto profeta. Ninguém aguentava tanta palavra, tanta besteira, baboseira. Está filmando, eu sei, está na internet, eu falo mesmo. Tanta baboseira. Montes Claros mesmo fechou um tanto de lugar por causa disso, matando as pessoas. Eu acredito no poder do Espírito. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Deus vai trazer um grande avivamento sobre a igreja, mas um avivamento de palavra que vai trazer sinais, milagres e prodígios, porque os sinais, os milagres e prodígios acompanham os que creem, acompanham os que guardam as suas palavras, acompanham aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, eu ainda vou ver mortos ressuscitarem, eu ainda vou ver todos profetizarem, porque o apóstolo Paulo diz assim: olha, nem todos são profetas, mas quem dera que todos profetizassem. Eu ainda creio que Deus vai levantar homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, que vai colocar o dedo na cara do prefeito, do vereador, e diz: assim diz o Senhor. Homens de juízo, homens que não são o nome deles que serão impactando a cidade, mas o nome de Jesus através deles. Eu acredito assim. Acredito assim. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que eu estou falando aqui. Eu ando com Jesus, eu falo de Jesus, eu prego Jesus, eu ministro Jesus, eu ando com Jesus, mas estou em trevas, sou mentiroso, estou praticando a mentira e não a verdade. Mas a mentira, como diz o ditado, ela tem perna curta, logo ela aparece. Porque se você quer descobrir uma mentira, começa a pregar a verdade, não vai atrás da mentira. Não, nós não somos caçadores de mentiras, nós somos pregadores da verdade. Nós não somos caçadores da mentira, nós somos pregadores da verdade. E a mentira não prevalece. Prega a verdade que a mentira revela. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 6, 7. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, 3, 6. Aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda a sua palavra, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Aquele que guarda a sua palavra, ele é aperfeiçoado pela palavra. Gente de Deus, vou encerrar nesta hora com essa palavra, dizendo para você: se você guarda a palavra de Deus, cada dia ela vai te aperfeiçoando mais. Ela vai tirando o azedo da gente, ela vai tirando a ofensa da gente, ela vai tirando a falta de fé da gente, ela vai tirando tudo, a dúvida, ela vai tirando a apostasia, ela vai tirando o medo, porque a palavra é consistente, a palavra é
é direcionamento, a palavra é fundamento, e você vai ser seguro daquilo que você crê. Por quê? Porque a palavra está fazendo sentido na tua vida. Você vai querer estar na igreja, você vai querer estar em comunhão, porque aquele que a palavra está nele, ele é aperfeiçoado, e nos conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Você consegue identificar quem tem a palavra dele, você consegue identificar quem vive o evangelho da cruz, o evangelho do reino. Ele anda como Jesus, ele fala como Jesus, ele professa Jesus, ele vive Jesus, ele renuncia por Jesus, ele deixa as outras coisas por Jesus, porque Jesus não é só importante, Jesus é suficiente. Jesus não é só importante, Jesus é suficiente. Jesus não é só importante, ele é suficiente. Vamos orar? Que esse seja o nosso desejo, que ele seja a nossa suficiência, que ele seja a nossa fome, a nossa sede todo dia, que ele seja a nossa fome, a nossa sede todo dia. Ah, meu Deus, que o meu primeiro compromisso seja ele, que a minha prioridade seja ele, que possamos deixar as outras coisas por ele, não deixar ele pelas outras coisas, que possamos confiar nele. Oh Jesus, tu és a nossa suficiência, Jesus. Tu és a nossa suficiência, Jesus. Além de ser tão importante para nós, Jesus, mas nós queremos te colocar no lugar além disso. Nós queremos guardar as suas palavras e que ela venha nos aperfeiçoar. Jesus, que o teu evangelho, Jesus, venha como uma espada dentro de nós. Que o teu evangelho, Jesus, venha, que as tuas palavras, Jesus, nos façam chorar novamente. Como antigamente, Deus, quando nós abríamos a Bíblia e começávamos a ler o evangelho, as lágrimas desciam em nosso rosto. Que a nossa Bíblia não seja simplesmente um peso de papel, mas que as palavras do Senhor sejam uma espada cortante em nosso coração, gerando em nós avivamento e arrependimento e reposicionamento, Jesus. Que possamos ser reposicionados para um lugar, Deus, um lugar de arrependimento no Senhor. Que possamos ser reposicionados, Deus, num lugar, Deus, de vivermos o melhor do Senhor, que é o Cristo, o Jesus, o Cristo, o Messias. Que possamos ser reposicionados, Deus, para vivermos não para esta terra, mas para o Senhor. Que possamos ser reposicionados, Deus, na dependência do Senhor. Que possamos ser reposicionados, Deus, na confiança do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, que possamos ser reposicionados, Senhor, em arrependimento, Pai. Que as palavras que saiam da nossa boca seja: Senhor, me perdoa, Deus. Me perdoa por te trocar por qualquer coisa. Me perdoa por te trocar por pessoas, por amores deste mundo. Me perdoa, Deus, por te trocar por paixões da terra. Me perdoa por te trocar por dinheiro. Me perdoa por te trocar, Senhor, pela minha família. Me perdoa, Jesus, por te trocar. Não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de algo interno, de algo no nosso coração, de deixarmos o secreto, de deixarmos a oração, de deixarmos as nossas práticas espirituais, não as nossas práticas religiosas.
Deus, em nome de Jesus Cristo, tira-nos da religiosidade, Deus, da tradição. Tira-nos, Deus, da religiosidade, Senhor, de sermos somente, Pai, praticantes de uma doutrina, praticantes de um sistema, praticantes de uma ideia. Pai, que sejamos praticantes da Tua palavra, que não sejamos simplesmente praticantes, Deus, de uma rotina, mas que possamos praticar o amor ao próximo, que possamos praticar a comunhão, a misericórdia, que possamos praticar o jejum, que possamos praticar a oração secreta, que possamos praticar o desejo, a fome e a sede de estar contigo. Pai, tira-nos, Deus, de uma prática de disciplina religiosa. Tira-nos, Deus, de um método. Tira-nos, Deus, de um sistema, e nos leva a vivermos a plenitude da Tua palavra, Jesus. Leva-nos para os lugares celestiais, Senhor, para que homens e mulheres aqui venham experimentar e desfrutar de coisas extraordinárias, Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, somente para desfrutar de um culto. Nós estamos aqui, Deus, para desfrutar das Tuas bênçãos, porque o culto não é desfrute, um culto é sacrifício. Que gere em nós nessa noite arrependimento para gerar reposicionamento. Possamos nos reposicionar em nossas casas, nos nossos secretos, nas nossas orações. Queremos sair do mecanismo para entrarmos, Deus, no celestial, Deus. Adore o Senhor, nós vamos terminando. Que o Senhor impacte vidas que estão em casa agora, Senhor. Homens e mulheres, Deus, que estão em suas casas agora, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Homens e mulheres que estão doentes, crianças que estão doentes, agora nós oramos por cura. Reposiciona-nos, Deus, na cura. Me apaixonei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Oh, aleluia. E eu sou todo seu. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar. Talvez você precisa se arrepender de algo. Sai do seu lugar, um minuto, e vem aqui e se jogue na presença. Talvez você precisa se arrepender de si mesmo. Fez eu me apaixonar. Se você quiser sair do seu lugar em arrependimento, vem. Eu já estou aqui, Deus. Queimou. Se você entende que você precisa se reposicionar em Deus, se arrepender de alguma coisa, sai do seu lugar. Ou então ajoelhe no seu lugar, clame no seu lugar. Queimou todos os outros amores. Não seja tímido, meu irmão, o Pai está aqui. Oh, Espírito de Deus, nós nos arrependemos, Senhor.